Vamos continuar lendo o trecho do livro da doutora Cláudia Pacheco, ABC da Trilogia Analítica. Trilogia da consciência. Consciência ética ou afetiva? Unida a conhecimento mental e intelectual, resulta na verdadeira consciência. Por isso Kepp chama o seu trabalho de trilogia, pois trabalha com a união do sentimento de amor, primeiro elemento, ética, ao pensamento, segundo elemento, resultando na consciência, que é o terceiro elemento. Os indivíduos doentes, física ou psiquicamente, são os que limitaram uma dessas duas funções, consequentemente, prejudicando e atrofiando a própria consciência. Notem, porém, os leitores, que a doença mental, as neuroses, as psicoses, são resultado primeiramente da negação da consciência ética e não o resultado da ignorância involuntária. O indivíduo desinformado não é necessariamente louco, por isso pode haver índios, sãos e europeus loucos, por exemplo. Existe muita coisa que não sabemos porque não temos ainda condições de saber. Por exemplo, existe oxigênio em outros planetas? A única ignorância patológica é a que resulta daquele que não quer aprender, que tem preguiça ou inveja e não quer estudar, informar-se e progredir. Portanto, a loucura é sempre ligada à vontade. É uma escolha que a pessoa faz, mesmo que não perceba, quando usa a vontade para negar o que sabe e quando não quer ser bom. Por isso, Kepp afirma: o indivíduo não é desonesto por ser doente, mas é doente por ser desonesto. Se o ser humano nega o uso da consciência ética, mentindo, deturpando, negando a bondade e fazer o que é certo, sua consciência será incompleta, pois somente a função intelectual não é suficiente. É o caso dos doentes mentais que se deixam dominar pela psicopatologia, raiva, inveja, desonestidade, agressão, megalomania, etc., e que só dispõem das informações intelectuais, não sabendo como utilizá-las apropriadamente. Muitas vezes esses indivíduos doentes são tidos como altamente inteligentes. Na verdade, são bons memorizadores, decorando o que leem nos livros e ouvem dos professores, mas não sabem como utilizar essas informações. Uma das definições de inteligência é a capacidade de resolver novos problemas, e não a capacidade de memorizar somente. Parece ser por isso que os melhores alunos resultam nos piores profissionais na vida prática, pois não aprenderam a usar a inteligência ligando-a aos elementos afetivos, o que lhes possibilitaria resolver novos problemas. Muitas vezes esses indivíduos seguem a carreira acadêmica, tornando-se professores de faculdade ou decoradores de leis na carreira jurídica, juízes e advogados, o que torna a estrutura social ainda mais patológica e patologizante. Esses indivíduos não têm consciência no sentido trilógico, cometendo as maiores barbaridades em nome da ciência política, economia, etc. Hitler, Stalin, Adam Smith, Ricardo, etc., eles fabricam mais teorias fantasiosas, afastadas da realidade. Se o indivíduo é bom e ético, mas não dispõe de informações intelectuais adequadas, também não poderá se desenvolver adequadamente, pois para que exista a consciência no sentido verdadeiro, é necessária aprendizagem como é a realidade. Portanto, podemos concluir que a consciência
pode ser maior ou menor na proporção da aceitação da consciência ética interna e da aprendizagem intelectual externa, alargando-se gradativamente com a realização dessa dialética. A criança invejosa e preguiçosa na escola não vai aprender na mesma proporção da criança que gosta de estudar e aceita ser corrigida pelos professores. A ética é algo inato e tão real que até nas crianças pequenas se verifica a sua existência. Por exemplo, uma criança que faça algo errado, como destruir um objeto da casa ou urinar onde não deveria, imediatamente assume uma atitude de se esconder, dando a impressão de estar envergonhada pelo que fez. Elas não têm a malícia dos adultos, os quais armam uma série de mecanismos de defesa, racionalização, negação, agressão, etc., contra o reconhecimento de suas culpas. Infelizmente, os adultos ensinam as crianças a serem hipócritas, incentivando-as a encobrir seus erros, mentir e disfarçar a verdade. Nota-se que esse componente ético da consciência é de extrema importância no processo de aprendizagem e desenvolvimento, pois caso a criança negue a consciência de seus erros e seus sentimentos de culpa, estará impedindo o funcionamento de sua consciência, no sentido intelectual, também brecando a dialética normal entre os seus sentimentos, moral e a sua inteligência, conhecimento. O estudante de medicina que não quiser usar do conhecimento científico adquirido na faculdade para ajudar os clientes, mas sim para fazer comércio e pactuar com a estrutura corrompida da medicina, jamais aprenderá o mesmo que aquele que, tendo afeto e gostando de seus clientes, vai aprender tudo o que puder e corrigir ao máximo os seus erros e os de seus professores para atingir um bom resultado e, inclusive, ganhar bem. O primeiro caso é o do indivíduo sem ética, portanto, sem consciência. O segundo caso é do indivíduo que une a honestidade e inteligência para ser um profissional consciente. Em outras palavras, quanto mais ética a pessoa for e quanto maior for sua aprendizagem intelectual, maior será a sua consciência. Obviamente que o desonesto, por mais que leia, estude e seja informado, jamais será tão consciente como aquele que é inteligente, bem informado e honesto. A pessoa desonesta seleciona o que lhe interessa saber, rejeitando principalmente o conhecimento de seus erros. Ao passo que todo indivíduo ético aceita saber de tudo, inclusive dos seus problemas, tendo, consequentemente, melhores condições de corrigi-los. A esse mecanismo de rejeitar o elemento ético da consciência e querer negar os próprios erros e os erros sociais, Kepp chama de inconscientização ou alienação. Nisso difere de Freud, pois afirma que não existe um inconsciente natural, mas que o ser humano adota uma atitude de esconder a sua consciência para não sentir os seus sentimentos de culpa. Com essa atitude de inconscientizar suas culpas, que é a alienação, o homem criou toda sorte de doenças físicas, psíquicas e sociais. Importante, então, é estudarmos e melhorarmos cada vez mais, aderindo à nossa consciência. E dessa forma estaremos melhorando o nosso padrão de vida em todos os sentidos. Vamos continuar lendo o livro, trecho do livro da doutora Cláudia Pacheco, ABC da Trilogia Analítica.
Trilogia da consciência. Consciência ética ou afetiva? Unida a conhecimento mental e intelectual, resulta na verdadeira consciência. Por isso Kepp chama o seu trabalho de trilogia, pois trabalha com a união do sentimento de amor, primeiro elemento, ética, ao pensamento, segundo elemento, resultando na consciência, que é o terceiro elemento. Os indivíduos doentes, física ou psiquicamente, são os que limitaram uma dessas duas funções, consequentemente, prejudicando e atrofiando a própria consciência. Notem, porém, os leitores, que a doença mental, as neuroses, as psicoses, são resultado primeiramente da negação da consciência ética e não o resultado da ignorância involuntária. O indivíduo desinformado não é necessariamente louco, por isso pode haver índios, sãos e europeus loucos, por exemplo. Existe muita coisa que não sabemos porque não temos ainda condições de saber. Por exemplo, existe oxigênio em outros planetas? A única ignorância patológica é a que resulta daquele que não quer aprender, que tem preguiça ou inveja e não quer estudar, informar-se e progredir. Portanto, a loucura é sempre ligada à vontade. É uma escolha que a pessoa faz, mesmo que não perceba, quando usa a vontade para negar o que sabe e quando não quer ser bom. Por isso, Kepp afirma: o indivíduo não é desonesto por ser doente, mas é doente por ser desonesto. Se o ser humano nega o uso da consciência ética, mentindo, deturpando, negando a bondade e fazer o que é certo, sua consciência será incompleta, pois somente a função intelectual não é suficiente. É o caso dos doentes mentais que se deixam dominar pela psicopatologia, raiva, inveja, desonestidade, agressão, megalomania, etc., e que só dispõem das informações intelectuais, não sabendo como utilizá-las apropriadamente. Muitas vezes esses indivíduos doentes são tidos como altamente inteligentes. Na verdade, são bons memorizadores, decorando o que leem nos livros e ouvem dos professores, mas não sabem como utilizar essas informações. Uma das definições de inteligência é a capacidade de resolver novos problemas, e não a capacidade de memorizar somente. Parece ser por isso que os melhores alunos resultam nos piores profissionais na vida prática, pois não aprenderam a usar a inteligência ligando-a aos elementos afetivos, o que lhes possibilitaria resolver novos problemas. Muitas vezes esses indivíduos seguem a carreira acadêmica, tornando-se professores de faculdade ou decoradores de leis na carreira jurídica, juízes e advogados, o que torna a estrutura social ainda mais patológica e patologizante. Esses indivíduos não têm consciência no sentido trilógico, cometendo as maiores barbaridades em nome da ciência política, economia, etc. Hitler, Stalin, Adam Smith, Ricardo, etc., eles fabricam mais teorias fantasiosas, afastadas da realidade. Se o indivíduo é bom e ético, mas não dispõe de informações intelectuais adequadas, também não poderá se desenvolver adequadamente, pois para que exista a consciência no sentido verdadeiro, é necessária aprendizagem como é a realidade. Portanto, podemos concluir que a consciência pode ser maior ou menor na proporção da aceitação da consciência ética interna e da aprendizagem intelectual externa,
alargando-se gradativamente com a realização dessa dialética. A criança invejosa e preguiçosa na escola não vai aprender na mesma proporção da criança que gosta de estudar e aceita ser corrigida pelos professores. A ética é algo inato e tão real que até nas crianças pequenas se verifica a sua existência. Por exemplo, uma criança que faça algo errado, como destruir um objeto da casa ou urinar onde não deveria, imediatamente assume uma atitude de se esconder, dando a impressão de estar envergonhada pelo que fez. Elas não têm a malícia dos adultos, os quais armam uma série de mecanismos de defesa, racionalização, negação, agressão, etc., contra o reconhecimento de suas culpas. Infelizmente, os adultos ensinam as crianças a serem hipócritas, incentivando-as a encobrir seus erros, mentir e disfarçar a verdade. Nota-se que esse componente ético da consciência é de extrema importância no processo de aprendizagem e desenvolvimento, pois caso a criança negue a consciência de seus erros e seus sentimentos de culpa, estará impedindo o funcionamento de sua consciência, no sentido intelectual, também brecando a dialética normal entre os seus sentimentos, moral e a sua inteligência, conhecimento. O estudante de medicina que não quiser usar do conhecimento científico adquirido na faculdade para ajudar os clientes, mas sim para fazer comércio e pactuar com a estrutura corrompida da medicina, jamais aprenderá o mesmo que aquele que, tendo afeto e gostando de seus clientes, vai aprender tudo o que puder e corrigir ao máximo os seus erros e os de seus professores para atingir um bom resultado e inclusive ganhar bem. O primeiro caso é o do indivíduo sem ética, portanto sem consciência. O segundo caso é do indivíduo que une a honestidade e inteligência para ser um profissional consciente. Em outras palavras, quanto mais ética a pessoa for e quanto maior for sua aprendizagem intelectual, maior será a sua consciência. Obviamente que o desonesto, por mais que leia, estude e seja informado, jamais será tão consciente como aquele que é inteligente, bem informado e honesto. A pessoa desonesta seleciona o que lhe interessa saber, rejeitando principalmente o conhecimento de seus erros, ao passo que todo indivíduo ético aceita saber de tudo, inclusive dos seus problemas, tendo, consequentemente, melhores condições de corrigi-los. A esse mecanismo de rejeitar o elemento ético da consciência e querer negar os próprios erros e os erros sociais, Kepp chama de inconscientização ou alienação. Nisso difere de Freud, pois afirma que não existe um inconsciente natural, mas que o ser humano adota uma atitude de esconder a sua consciência para não sentir os seus sentimentos de culpa. Com essa atitude de inconscientizar suas culpas, que é a alienação, o homem criou toda sorte de doenças físicas, psíquicas e sociais. Importante, então, é estudarmos e melhorarmos cada vez mais, aderindo à nossa consciência. E dessa forma estaremos melhorando o nosso padrão de vida em todos os sentidos. Vamos continuar lendo o livro, trecho do livro da doutora Cláudia Pacheco, ABC da Trilogia Analítica. Trilogia da consciência. Consciência ética ou afetiva? Unida a conhecimento mental e intelectual, resulta na verdadeira consciência.
Por isso Kepler chama o seu trabalho de trilogia, pois trabalha com a união do sentimento de amor, primeiro elemento, ética, ao pensamento, segundo elemento, resultando na consciência, que é o terceiro elemento. Os indivíduos doentes, física ou psiquicamente, são os que limitaram uma dessas duas funções, consequentemente, prejudicando e atrofiando a própria consciência. Notem, porém, os leitores, que a doença mental, as neuroses, as psicoses, são resultado primeiramente da negação da consciência ética, e não o resultado da ignorância involuntária. O indivíduo desinformado não é necessariamente louco, por isso pode haver índios, sãos e europeus loucos, por exemplo. Existe muita coisa que não sabemos porque não temos ainda condições de saber. Por exemplo, existe oxigênio em outros planetas? A única ignorância patológica é a que resulta daquele que não quer aprender, que tem preguiça ou inveja e não quer estudar, informar-se e progredir. Portanto, a loucura é sempre ligada à vontade. É uma escolha que a pessoa faz, mesmo que não perceba, quando usa a vontade para negar o que sabe e quando não quer ser bom. Por isso, Kepler afirma: o indivíduo não é desonesto por ser doente, mas é doente por ser desonesto. Se o ser humano nega o uso da consciência ética, mentindo, deturpando, negando a bondade e fazer o que é certo, sua consciência será incompleta, pois somente a função intelectual não é suficiente. É o caso dos doentes mentais que se deixam dominar pela psicopatologia, raiva, inveja, desonestidade, agressão, megalomania, etc., e que só dispõem das informações intelectuais, não sabendo como utilizá-las apropriadamente. Muitas vezes esses indivíduos doentes são tidos como altamente inteligentes. Na verdade, são bons memorizadores, decorando o que leem nos livros e ouvem dos professores, mas não sabem como utilizar essas informações. Uma das definições de inteligência é a capacidade de resolver novos problemas, e não a capacidade de memorizar somente. Parece ser por isso que os melhores alunos resultam nos piores profissionais na vida prática, pois não aprenderam a usar a inteligência ligando-a aos elementos afetivos, o que lhes possibilitaria resolver novos problemas. Muitas vezes esses indivíduos seguem a carreira acadêmica, tornando-se professores de faculdade ou decoradores de leis na carreira jurídica, juízes e advogados, o que torna a estrutura social ainda mais patológica e patologizante. Esses indivíduos não têm consciência no sentido trilógico, cometendo as maiores barbaridades em nome da ciência política, economia, etc. Hitler, Stalin, Adam Smith, Ricardo, etc., eles fabricam mais teorias fantasiosas afastadas da realidade. Se o indivíduo é bom e ético, mas não dispõe de informações intelectuais adequadas, também não poderá se desenvolver adequadamente, pois para que exista a consciência no sentido verdadeiro, é necessária aprendizagem como é a realidade. Portanto, podemos concluir que a consciência pode ser maior ou menor na proporção da aceitação da consciência ética interna e da aprendizagem intelectual externa, alargando-se gradativamente com a realização dessa dialética. A criança invejosa e preguiçosa na escola não vai aprender na mesma proporção
da criança que gosta de estudar e aceita ser corrigida pelos professores. A ética é algo inato e tão real que até nas crianças pequenas se verifica sua existência. Por exemplo, uma criança que faça algo errado, como destruir um objeto da casa ou urinar onde não deveria, imediatamente assume uma atitude de se esconder, dando a impressão de estar envergonhada pelo que fez. Elas não têm a malícia dos adultos, os quais armam uma série de mecanismos de defesa, racionalização, negação, agressão, etc., contra o reconhecimento de suas culpas. Infelizmente, os adultos ensinam as crianças a serem hipócritas, incentivando-as a encobrir seus erros, mentir e disfarçar a verdade. Nota-se que esse componente ético da consciência é de extrema importância no processo de aprendizagem e desenvolvimento, pois caso a criança negue a consciência de seus erros e seus sentimentos de culpa, estará impedindo o funcionamento de sua consciência, no sentido intelectual, também brecando a dialética normal entre os seus sentimentos, moral e a sua inteligência, conhecimento. O estudante de medicina que não quiser usar do conhecimento científico adquirido na faculdade para ajudar os clientes, mas sim para fazer comércio e pactuar com a estrutura corrompida da medicina, jamais aprenderá o mesmo que aquele que, tendo afeto e gostando de seus clientes, vai aprender tudo o que puder e corrigir ao máximo os seus erros e os de seus professores para atingir um bom resultado e, inclusive, ganhar bem. O primeiro caso é o do indivíduo sem ética, portanto, sem consciência. O segundo caso é do indivíduo que une a honestidade e inteligência para ser um profissional consciente. Em outras palavras, quanto mais ética a pessoa for e quanto maior for sua aprendizagem intelectual, maior será a sua consciência. Obviamente que o desonesto, por mais que leia, estude e seja informado, jamais será tão consciente como aquele que é inteligente, bem informado e honesto. A pessoa desonesta seleciona o que lhe interessa saber, rejeitando principalmente o conhecimento de seus erros. Ao passo que todo indivíduo ético aceita saber de tudo, inclusive dos seus problemas, tendo, consequentemente, melhores condições de corrigi-los. A esse mecanismo de rejeitar o elemento ético da consciência e querer negar os próprios erros e os erros sociais, Kepp chama de inconscientização ou alienação. Nisso difere de Freud, pois afirma que não existe um inconsciente natural, mas que o ser humano adota uma atitude de esconder a sua consciência para não sentir os seus sentimentos de culpa. Com essa atitude de inconscientizar suas culpas, que é a alienação, o homem criou toda sorte de doenças físicas, psíquicas e sociais. Importante, então, é estudarmos e melhorarmos cada vez mais, aderindo à nossa consciência. E dessa forma estaremos melhorando o nosso padrão de vida em todos os sentidos. Vamos continuar lendo o livro, trecho do livro da doutora Cláudia Pacheco, ABC da Trilogia Analítica. Trilogia da consciência. Consciência ética ou afetiva? Unida a conhecimento mental e intelectual, resulta na verdadeira consciência. Por isso Kepp chama o seu trabalho de trilogia, pois trabalha com a união do sentimento de amor, primeiro elemento ética,
ao pensamento, segundo elemento, resultando na consciência, que é o terceiro elemento. Os indivíduos doentes, física ou psiquicamente, são os que limitaram uma dessas duas funções, consequentemente, prejudicando e atrofiando a própria consciência. Notem, porém, os leitores, que a doença mental, as neuroses, as psicoses, são resultado primeiramente da negação da consciência ética e não o resultado da ignorância involuntária. O indivíduo desinformado não é necessariamente louco, por isso pode haver índios, sãos e europeus loucos, por exemplo. Existe muita coisa que não sabemos porque não temos ainda condições de saber. Por exemplo, existe oxigênio em outros planetas? A única ignorância patológica é a que resulta daquele que não quer aprender, que tem preguiça ou inveja e não quer estudar, informar-se e progredir. Portanto, a loucura é sempre ligada à vontade. É uma escolha que a pessoa faz, mesmo que não perceba, quando usa a vontade para negar o que sabe e quando não quer ser bom. Por isso, Kepler afirma: o indivíduo não é desonesto por ser doente, mas é doente por ser desonesto. Se o ser humano nega o uso da consciência ética, mentindo, deturpando, negando a bondade e fazer o que é certo, sua consciência será incompleta, pois somente a função intelectual não é suficiente. É o caso dos doentes mentais que se deixam dominar pela psicopatologia, raiva, inveja, desonestidade, agressão, megalomania, etc., e que só dispõem das informações intelectuais, não sabendo como utilizá-las apropriadamente. Muitas vezes esses indivíduos doentes são tidos como altamente inteligentes. Na verdade, são bons memorizadores, decorando o que leem nos livros e ouvem dos professores, mas não sabem como utilizar essas informações. Uma das definições de inteligência é a capacidade de resolver novos problemas, e não a capacidade de memorizar somente. Parece ser por isso que os melhores alunos resultam nos piores profissionais na vida prática, pois não aprenderam a usar a inteligência ligando-a aos elementos afetivos, o que lhes possibilitaria resolver novos problemas. Muitas vezes esses indivíduos seguem a carreira acadêmica, tornando-se professores de faculdade ou decoradores de leis na carreira jurídica, juízes e advogados, o que torna a estrutura social ainda mais patológica e patologizante. Esses indivíduos não têm consciência no sentido trilógico, cometendo as maiores barbaridades em nome da ciência política, economia, etc. Hitler, Stalin, Adam Smith, Ricardo, etc., eles fabricam mais teorias fantasiosas, afastadas da realidade. Se o indivíduo é bom e ético, mas não dispõe de informações intelectuais adequadas, também não poderá se desenvolver adequadamente, pois para que exista a consciência no sentido verdadeiro, é necessária aprendizagem como é a realidade. Portanto, podemos concluir que a consciência pode ser maior ou menor na proporção da aceitação da consciência ética interna e da aprendizagem intelectual externa, alargando-se gradativamente com a realização dessa dialética. A criança invejosa e preguiçosa na escola não vai aprender na mesma proporção da criança que gosta de estudar e aceita ser corrigida pelos professores. A ética é algo inato e tão real que até nas crianças pequenas
se verifica a sua existência. Por exemplo, uma criança que faça algo errado, como destruir um objeto da casa ou urinar onde não deveria, imediatamente assume uma atitude de se esconder, dando a impressão de estar envergonhada pelo que fez. Elas não têm a malícia dos adultos, os quais armam uma série de mecanismos de defesa, racionalização, negação, agressão, etc., contra o reconhecimento de suas culpas. Infelizmente, os adultos ensinam as crianças a serem hipócritas, incentivando-as a encobrir seus erros, mentir e disfarçar a verdade. Nota-se que esse componente ético da consciência é de extrema importância no processo de aprendizagem e desenvolvimento, pois caso a criança negue a consciência de seus erros e seus sentimentos de culpa, estará impedindo o funcionamento de sua consciência, no sentido intelectual, também brecando a dialética normal entre os seus sentimentos, moral e a sua inteligência, conhecimento. O estudante de medicina que não quiser usar o conhecimento científico adquirido na faculdade para ajudar os clientes, mas sim para fazer comércio e pactuar com a estrutura corrompida da medicina, jamais aprenderá o mesmo que aquele que, tendo afeto e gostando de seus clientes, vai aprender tudo o que puder e corrigir ao máximo os seus erros e os de seus professores para atingir um bom resultado e, inclusive, ganhar bem. O primeiro caso é o do indivíduo sem ética, portanto, sem consciência. O segundo caso é do indivíduo que une a honestidade e inteligência para ser um profissional consciente. Em outras palavras, quanto mais ética a pessoa for e quanto maior for sua aprendizagem intelectual, maior será a sua consciência. Obviamente que o desonesto, por mais que leia, estude e seja informado, jamais será tão consciente como aquele que é inteligente, bem informado e honesto. A pessoa desonesta seleciona o que lhe interessa saber, rejeitando principalmente o conhecimento de seus erros, ao passo que todo indivíduo ético aceita saber de tudo, inclusive dos seus problemas, tendo, consequentemente, melhores condições de corrigi-los. A esse mecanismo de rejeitar o elemento ético da consciência e querer negar os próprios erros e os erros sociais, Kepp chama de inconscientização ou alienação. Nisso difere de Freud, pois afirma que não existe um inconsciente natural, mas que o ser humano adota uma atitude de esconder a sua consciência para não sentir os seus sentimentos de culpa. Com essa atitude de inconscientizar suas culpas, que é a alienação, o homem criou toda sorte de doenças físicas, psíquicas e sociais. Importante, então, é estudarmos e melhorarmos cada vez mais, aderindo à nossa consciência. E dessa forma estaremos melhorando o nosso padrão de vida em todos os sentidos. Estamos lendo o livro do Dr. Herbert Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Nós estamos no capítulo B6, na página 39. Vamos prestar atenção. O meu trabalho trilógico mostra que todos os setores da existência estão prejudicados pela escolha que seres humanos e espirituais fizeram, rejeitando a orientação divina, aceitando a liberdade de praticar também o mal. Sempre faltou este conhecimento que o livro sagrado aponta no Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5, que nossos primeiros pais
foram enganados pelos seres malignos com a promessa de se tornarem deuses, aceitando não só o bem, como o mal. E essa atitude continua até hoje, inclusive acreditando que é vantagem acolher essa ideia delirante luciferina. O que é importante saber é que Lúcifer e seus seguidores perderam todo o incrível bem que possuíam, e nós, seres humanos, também caímos perdendo a maravilha que o Criador nos ofertou. Uma enorme decorrência do mal está na perda dos conhecimentos, justamente porque ele consiste em sua ausência. Por esse motivo, Lúcifer não tinha ideia diante de Cristo, com quem falava, delirando com o pensamento de que ele teria criado o mundo. Mateus, capítulo 4, versículo 8. É a mesma ideia dos graves doentes mentais que acreditam que são personalidades famosas, Napoleão Bonaparte, Cristo, etc., mas nunca se acham um mendigo miserável, pobre e inadequado, como são realmente. É absolutamente impossível tratar de qualquer doença sem o conhecimento da existência dos seres malignos atuando, como também exorcizar qualquer indivíduo possesso sem o conhecimento dos fatores orgânicos que ocasionam os males físicos. Estou dizendo que psicoterapia e exorcismo se identificam, assim como ciência e espiritualidade. Por esse motivo, não pode haver cientista que não esteja alinhado à mística e exorcista que desconheça os elementos orgânicos. É idêntico fenômeno sobre a necessidade de sonhar, pois sem ele o ser humano enlouquece, porque o sonho revela o que existe e foi escondido. Devido a esse fator, é que a psicoterapia foi criada ao esconder algum elemento da vida psíquica, pois ao negar a existência de uma patologia interna, ele é dominado por ela. Não existe conhecimento verdadeiro sem a percepção dos demônios, porque eles estão presentes em cada atividade, sentimento e raciocínio do ser humano. É por esse motivo que ciência, filosofia e até teologia foram criadas para poder conhecer e principalmente ensinar o caminho correto para toda a humanidade. Porém, Lúcifer e seus seguidores se opuseram a essa via natural, negando, omitindo e deturpando o que era certo, estabelecendo um semi-inferno para acostumar os seres daqui a viver na dúvida, alienação e ilusão, o que poderão concretizar inteiramente na sofrida eternidade. Então é interessante tudo isso, interessante refletir sobre isso. Começaremos depois no capítulo B7. São os vícios que causam sofrimento aos seres humanos. Vamos continuar lendo o livro do Dr. Norberto Keppe, De Alma para Alma. Cada dia a gente lê um trecho, vocês podem acompanhar. Uma experiência bem mais profunda do que os equívocos nos dá o sonho. O mérito de Freud de ter investigado o inconsciente através do sonho é enorme. Para se conhecer o sonho, tem que se saber o que é o sono, pois dormir não é a mesma coisa do que desmaiar. O primeiro fato é que excluo os estímulos externos, barulho, luz, para dormir. Posso também dormir com muitos estímulos externos, se quiser ser indiferente a eles.
De outro lado, poderei perder o sono se alguma coisa estiver me preocupando muito e não conseguir desviar o pensamento. Mas com o tempo chegarei a não mais acordar com o estímulo externo, por exemplo, com o barulho de um bonde que passa na rua. A ausência repentina de um estímulo poderá também perturbar o meu sono, como despertador que para. Tudo isso quer dizer que também no estado de sono não são excluídos todos os estímulos. Alguns reagimos acordando, a outros com sonhos. O estímulo se transforma num sonho a fim de que possamos continuar dormindo. O sonho protege o sono. Por exemplo, o despertador tinha pouca corda e tocou um instante só. E agora estou sonhando que alguém está tocando a campainha. Abro a porta e aqui está um amigo que veio me buscar para ir trabalhar. Visto-me depressa e vou. Tudo bem, penso que estou lá trabalhando, mas na realidade permaneço ainda dormindo. E o sonho conseguiu transformar um ruído perigoso, despertador, num sonho, deixando-me continuar o repouso. Isso também prova, segundo Freud, que o sonho não é um fenômeno somático, mas sim psíquico. Para descobrir o seu sentido, significado, ele pergunta ao cliente o que, a seu ver, significa o sonho. Se esse não sabe, isso quer dizer que o seu significado apenas não é consciente e que terá que auxiliá-lo para descobrir. Esta ajuda é feita pelo método das associações livres. A pessoa tem que associar livremente cada um dos seus elementos, como Wundt já fez e mais tarde Bleuler e Jung desenvolveram ainda mais. Para conseguir as associações espontâneas, a pessoa tem que excluir todos os pensamentos associativos lógicos. Tudo que lhe vem à mente deve ser mencionado, mesmo que pareça insignificante e absurdo, sem relação, desagradável e penoso. Justamente esses elementos do sonho que querem ser reprimidos são os mais importantes. Assim, Freud quer chegar do conteúdo manifesto do sonho à sua ideia latente. Então, vamos continuar na próxima aula, na vida consciente, desse livro do Dr. Norberto Kepp, na página 80. E esse texto que foi lido, prestemos atenção nele, que é muito importante. O estudo nos eleva e nos abre os caminhos. Namastê. Vamos, nesse instante, fazer Evangelho no Lar, o maior mandamento. Primeiro você se senta, alinha sua postura, relaxa bem seu corpo e vamos nos ligar a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, aos seres bondosos que nos protegem e nos iluminam. Vamos falar com o coração repleto de amor sobre o Evangelho, o maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca nos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer essa pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí
o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. São Mateus, capítulo 12, versículo 34 a 40. Que Deus nos auxilie, que Deus nos proteja, que Deus nos liberte de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos ilumine e nos proteja, nos liberte. Que o amor de Cristo venha para nossos corações. Que Nossa Senhora nos cubra com seu manto evangélico e santo. Agradecemos a todas as criaturas que nos auxiliam, que nos protegem, que nos iluminam. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do Divino Mestre venha para todos nós, nos amparando, nos libertando, nos protegendo. Deus, protegei-nos, protegei-nos, protegei-nos. Um coração repleto de luz, de amor. Bebamos essa água. A água cura, a água liberta, a água ampara, a água sutiliza, a água enobrece, a água é um bem maior que a natureza deu para nós. Que Jesus Cristo nos abençoe, nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade. Amém. Vamos falar um pouco hoje sobre Santa Hildegarda de Bingen, na Alemanha. Ela foi levada pequena ainda para o convento e desde os 3 anos ela tinha visões. E nessas visões, ela percebia coisas importantes e executava. Foi de grande valor